pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir então a mais uma aula da nossa semana, né? Encerrando a nossa unidade 3 com a sessão 3.3. Essa aula então é gravada pelo Teams, né? Esse aplicativo que vocês têm que utilizar para acessar as aulas ao vivo. O material que eu vou passar para vocês na aula é o material que eu já inseri no AVA, então quem preferir acompanhar a aula com o slide em mãos, né, tem essa possibilidade, é só acessar no AVA, que no AVA estará inserido o slide esse que eu estou passando para vocês na aula de hoje, tá? Junto com o slide da aula, eu também inseri o link de um artigo que é algo referente à matéria, né? Nós vamos ver na aula de hoje, referente à matéria da sessão 3.3, que nós vamos falar sobre dano. Então, o tema da aula de hoje é dano. O que eu ressalto, pessoal, mais uma vez, que é algo que eu venho batendo na tecla em todas as aulas, é a importância de vocês manterem essa rotina de atividades nesse período de quarentena. Eu sei que não é fácil readaptarmos a rotina, eu sei que às vezes nós estando em casa, outras questões surgem, com certeza vocês têm outras pessoas em casa que também estão passando por situações diferenciadas, seja em escola, seja no trabalho, né? Felizmente, agora nós já estamos num período onde as atividades econômicas, enfim, começam a circular de melhor forma, mas, enfim, ainda estamos num período diferenciado e, infelizmente, nós não sabemos quando nós vamos poder, de fato, retornarmos às nossas aulas presenciais. Né? Algo que é um cenário de incertezas que a gente não sabe, que pode mudar na semana que vem, pode mudar na outra. Então, por isso eu ressalto a importância dessa rotina, tá? E não só para vocês terem sequência nos estudos, mas eu ressalto essa importância pensando lá na frente, porque essa matéria que nós estamos vendo, não só agora, via, né, de forma EAD, mas inclusive a matéria que nós vimos em sala de aula, quando nós estávamos no período de normalidade, é uma matéria que vai acompanhar vocês durante toda a vida profissional de vocês. É uma matéria que acompanha aquele que opera o direito durante toda a atividade dele, tá? É algo muito relevante, é algo muito importante. E eu sei que numa situação imediata, há uma preocupação de vocês com a nota no final do semestre, em atingir pontuação. Eu sei que muitos, já tenho pontos, então vou deixar um pouquinho passar de lado, né? Não vou dar tanta importância. Mas o que eu ressalto, pessoal, é que a importância de vocês não serem imediatistas e preocuparem-se apenas com a nota, com os pontos no final do semestre, que talvez alguns já tenham atingido. Mas se preocupem daqui a alguns anos, quando vocês estiverem formados, quando vocês decidirem iniciar o trabalho como advogados, quando vocês decidirem prestar concurso público para exercer a função de um servidor público, de um procurador, ou então exercer um cargo de juiz, de promotor de justiça. Enfim, outros tantos cargos, né, que o direito nos permite. Vocês precisam ter essa base da faculdade e saber falar minimamente sobre o que é um negócio jurídico, o que é uma falha no negócio jurídico, o que é uma responsabilidade civil, tá? Porque lá depois da faculdade, vocês vão ter que passar a exercer isso na prática. E se vocês não tiverem uma base de um conteúdo, de saber minimamente sobre aquilo, o que aquilo ali se trata, é difícil aplicar. É difícil começar do zero. E vocês têm essa oportunidade de fazer agora. Claro que nós sabemos que é um momento diferenciado, mas nós não podemos parar. Então, a importância, eu ressalto com isso, a importância de vocês assistirem todas as aulas, fazerem as questões que tem no livro, as questões que tem no AVA, realizarem questionamentos no grupo do WhatsApp, tá? Eu acho que, de um modo geral, toda a faculdade está bem acessível a vocês com isso. Não pensem apenas no final do semestre.
Pensem que tudo que está sendo trabalhado e passado nesse momento diferenciado é algo absolutamente relevante para a vida profissional de vocês. E se vocês não terem um entendimento mínimo agora na faculdade sobre essa matéria, vai ser difícil começar do zero depois que encerrou a faculdade. A responsabilidade civil, que é um tema que nós estamos vendo, é algo absolutamente relevante para o direito. Quem optar por exercer a advocacia vai se deparar, olha, constantemente com ações que envolvem responsabilidade civil. E se eu não tiver uma noção mínima disso, que eu não tiver a base, né, da faculdade quanto a isso, vai ser difícil eu exercer a minha atividade. Porque o direito, embora ele abra um leque muito grande de oportunidades, ele é um curso que cresceu muito em todo o país. Então, por ano, vários profissionais se formam. E se nós não nos destacarmos pelo conhecimento, pela fala, por saber escrever bem, com certeza nós vamos ficar para trás de outros profissionais, né? Então, não pensem apenas no imediato, que com certeza é muito importante, mas pensem lá na frente. Lá na frente que quando vocês tiverem ou se depararem com uma questão envolvendo o que vocês estão vendo hoje na quarentena, por exemplo, vocês vão lembrar o básico disso e a partir daí poder aprofundar. Tá? Então lembrem, não estamos em férias, estamos nesse período diferenciado e nós temos que encontrar formas de prosseguir, de fazer conhecimento, de aprender e de fazer com que esse período valha a pena e que nós possamos extrair coisas boas, não só para a vida em geral, mas também aqui na nossa matéria, produzir conhecimento, produzir aprendizado, tá? Bom, falado isso, vamos lá então, né? Pessoal, nós vamos falar, então, hoje nós vamos encerrar a sessão 3. O que eu ressalto é que na semana que vem eu vou retomar algo da sessão 3, da unidade 3, falando sobre os artigos do Código Civil de um modo específico, tá? Eu acho que é relevante nós termos esse contato com a lei, contato de onde está tudo isso no código. E quando nós falamos em responsabilidade civil, ele está em vários locais no código. Nós temos no 186, 187, nós temos nos 900, né, 944 e seguintes, nós temos no artigo 400 e pouco. Então, esse tema de responsabilidade civil, ele é uma matéria abrangente que está em vários locais do nosso código. E é importante nós termos um domínio sobre isso. Claro que a sugestão que fica, vocês já vão verificar que nesse slide da aula eu cito vários artigos. Depois da aula, que assistir a aula, inclui na rotina já que vai ler esses artigos do código para verificar o que eles falam. Mas nós vamos trabalhar ele na próxima aula, tá? Nós vamos, antes de ingressar na unidade 4, que é a nossa última unidade, nós vamos conversar sobre alguns artigos, vamos ressaltar, enfim, encerrar a unidade 3 com esses artigos do Código Civil que falam de responsabilidade civil. Agora, no primeiro momento, nós vamos ver uma questão do livro de vocês, uma questão sobre a matéria da seção 3.2, aonde nós trabalhamos o abuso de direito como um possível caracterizador de buscar uma responsabilidade civil, de buscar uma reparação. Então, eu trago aqui para vocês o avançando na prática do livro de vocês, tá? Que ele traz a seguinte hipótese para encerrarmos a aula da semana passada. Assim que passou no vestibular para o curso de economia, em uma faculdade de prestígio, Bebeto encontrou um imóvel para alugar e negociou-o diretamente com o proprietário, o locador. No contrato verbalmente realizado, as partes fecharam o valor do aluguel mensal em R$ 1.200 e, para o caso de atraso no pagamento, incidiria uma multa em valor equivalente a 5% do valor mensal. Desde o primeiro mês, Bebeto pagou o aluguel com 2 dias de atraso, o que continuou ocorrendo nos 10 meses posteriores, nada tendo sido pago a título de multa nesses casos. Assim, diante de todos os meses, o locador, o senhor Ítalo, deu recibos de quitação para Bebeto, sem nada reclamar sobre essa multa. Porém, sem qualquer informação prévia,
o locador simplesmente passou a não mais aceitar o recebimento do aluguel de Bebeto, com 2 dias de atraso, sem as multas respectivas, e ainda com a ameaça de rescindir o contrato. Bebeto, que já havia organizado suas contas para realizar o pagamento dessa maneira, pois recebia seu salário sempre no dia em que pagava os aluguéis, procurou você como advogado para auxiliá-lo. Diante desses fatos, você entende que o locador cometeu algum abuso de direito? Se sim, qual? Aliás, quais seriam os reflexos desse reconhecimento por parte do Poder Judiciário? Pessoal, o que eu ressalto aqui, e também, inclusive, para o que eu já falei na aula da semana passada. Nós estamos diante de uma situação hipotética que, na verdade, elas nos abrem várias hipóteses. Então, é algo que, claro que é muito vago, que teria que ser analisado todo um processo, toda uma produção de provas, para ver o que efetivamente se passou. Nós não podemos afirmar de imediato houve um abuso de direito, tá? Mas nós temos uma situação em que pode ter ocorrido um abuso de direito, porque nós temos que verificar o comportamento de todas as partes. Então, o que nós poderíamos dizer nessa hipótese aqui? Nós poderíamos dizer que, bom, foi feito um contrato de aluguel, restou acordado o pagamento de uma forma. Porém, desde o começo, a pessoa que alugou, né, o Bebeto, ele não cumpriu o contrato e efetuou esse pagamento de outro modo. Mas o locador, ele aceitou esse pagamento sem cobrar multa, sem cobrar juros, tanto que inclusive dava um recibo de quitação. Depois de um certo tempo, ele decidiu então fazer valer o que estava no contrato e passou não mais a aceitar esse pagamento, esse adimplemento. O que pode ter ocorrido nesse caso aqui? Primeiro, nós podemos estar diante de um abuso de direito e de uma possibilidade de reparação em razão do venire contra factum próprio, né? Ou seja, a vedação do comportamento contraditório. Nós poderíamos verificar um abuso de direito em razão de um comportamento contraditório que passou a ser adotado por esse locador. Por quê? Porque ele firmou uma coisa no contrato, mas ele adotou um outro comportamento. Inclusive, ele dava recibos de quitações, né? Recibo de quitação do aluguel. Então, ele consentiu com que o Bebeto, que era o locatário, com o modo que o Bebeto estava agindo, tá? Então, nós podemos verificar, pode ter ocorrido um abuso de direito por parte do senhor Ítalo, que é o locador, em razão do venire contra factum próprio, ou seja, da vedação de um comportamento contraditório. Se ele adotou determinada conduta de aceitar o pagamento com dias de atraso e fornecer recibo de quitação, ele não pode simplesmente do dia para a noite mudar a conduta dele e causar um prejuízo, podendo causar um prejuízo a outra parte, tá? Então, podemos estar diante de um abuso de direito sob esta ótica. Outra questão, a partir do momento em que ele passa a adotar um determinado comportamento, o locador, de adotar o comportamento de aceitar o pagamento desse aluguel em atraso, ele ocorre, na verdade, a perda de um direito. Pode ocorrer a perda de um direito. Então, nós podemos estar diante de uma suprécio, ou seja, o locador perde o direito de receber o aluguel no valor acordado no contrato, porque o comportamento dele foi outro, tá? Foi outro e se comportou de forma rotineira, de forma contínua. Então, nós poderíamos, nesse caso, estarmos diante da venire contra factum próprio, de uma suprécio, né? Porque ele, a partir do momento que ele adota um comportamento, ele perde o direito. E de outra parte, se nós estamos diante de uma suprécio, nós estamos diante de uma surrécio. O que é surrécio? Aquisição de um direito, ou seja, o locatário, a partir do momento em que ele começa a efetuar o pagamento com 2 dias de atraso, por exemplo, isso é aceito, tanto que o locador dá recibo de quitação e se mantém numa sequência de 10 meses,
nós temos uma aquisição de direito, uma possibilidade de aquisição de direito. Então, se ele cometeu, respondendo as perguntas, né, que constam no slide, você entende que o locador cometeu algum abuso de direito? Sim, o locador pode ter cometido um abuso de direito em razão do que estipula o venire contra factum próprio, ou seja, o ordenamento jurídico, o direito, ele veda a existência de comportamentos contraditórios. Desse modo, se ele passou a aceitar o pagamento em atraso, dando recibo de quitação, ou seja, entendendo que nada mais é devido em relação àquele mês, ele sofre uma suprécio, ou seja, perde um direito que até então ele possuía em razão do comportamento dele, tá? Então, reflexos que poderia acontecer no Poder Judiciário é, por exemplo, se o senhor Ítalo, que é o locador, entra com uma ação de cobrança desses valores, ele não pode cobrar. Por quê? Porque foi fornecido um recibo de quitação e cobrar esses valores é algo contraditório ao comportamento que o senhor Ítalo adotou. Tá? Então, é uma questão que envolve esses três institutos, venire contra factum próprio, suprécio e surrécio. Tá? Pode ter ocorrido um cometimento de abuso de direito pelo locador, porque ele passou a adotar um comportamento contraditório do que costumeiramente ele fazia, algo que surpreendeu o locatário, então pode ensejar uma reparação, um dever de indenizar se ocorreram danos a partir daí. Tá bem? Assim encerramos, então, a nossa sessão 3.2 e agora nós vamos para a nossa sessão 3.3, encerrando a nossa unidade 3.2. Vamos falar hoje sobre danos, tá? Danos patrimoniais, danos extrapatrimoniais. O que eu ressalto, que eu já falei no comecinho da aula, essa matéria é muito importante, tá, pessoal? Dano é algo que vai acompanhar a vida jurídica de vocês, vai acompanhar vocês no exercício da atividade profissional, seja como advogados, vários clientes de vocês vão procurá-los nos escritórios para resolver questões de danos, pedidos de indenizações, de reparação de danos, tá? Então, por isso que ela é muito importante, é uma matéria que vai acompanhar a vida profissional de vocês. Danos patrimoniais e danos extrapatrimoniais, tá? O que eu ressalto de imediato? O livro de vocês, ele traz um excelente exemplo sobre isso. Por quê? Porque ele traz uma situação, problema, que é atinente a um acidente de trânsito. Nós vamos trabalhar mais isso, eu vou inserir na pós-aula de vocês, tá? Vou inserir na pós-aula, inclusive nós vamos fazer como atividade avaliativa. Mas por que uma questão de um acidente de trânsito ela pode ser um ótimo exemplo de se há ou não existência de danos? Porque num acidente de trânsito mais grave, nós vamos ter danos patrimoniais, nós vamos ter danos no veículo, nós podemos ter danos pessoais, a parte pode ficar lesionada, pode ficar um tempo sem trabalhar em razão de lesão. Então, nós estamos diante de uma situação que pode envolver os dois tipos de dano, tanto patrimonial contra extrapatrimonial. Então, né, indico que leiam a situação problema e no final dessa aula tentam verificar ela já achando possíveis solução com base no que nós vamos conversar hoje. Mais uma vez ressalto que eu vou inserir algo sobre isso na nossa pós-aula, tá? Pessoal, antes de iniciarmos o dano, vamos lembrar lá da nossa responsabilidade civil, que é o tema da nossa unidade, tá? A responsabilidade civil, ela consta no nosso Código Civil, dos artigos 927 até o artigo 954, cuja leitura é fundamental, tá? Fundamental a leitura, a importância, e na próxima aula nós vamos trabalhar esses artigos de lei. O que eu ressalto? O que nós temos que relembrar? Quando nós falamos em responsabilidade civil, nós temos a caracterização da responsabilidade civil quando nós temos uma conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão. Essa conduta pode ser dolosa ou culposa. Tem que haver um nexo, né? Um nexo de causa, um nexo causal, ou um nexo de causalidade entre conduta e dolo. E disso tudo resulta um dano,
né, a partir de uma conduta ou né, que foi por ação ou omissão, praticada com dolo ou com culpa, havendo nexo entre essa conduta e o resultado, eu tenho um dano que pode ser ao patrimônio de alguém ou um dano que pode ser referente a algo extra patrimonial da pessoa. Então, relembrando que para que haja o dano, que é o nosso objeto de estudo da seção 3.3, eu preciso ter uma conduta dolosa ou uma conduta culposa, tá? E como nós podemos, afinal, medir os danos pelos quais pretendemos ser ressarcidos? Só finalizando, então, a responsabilidade civil. Tem uma conduta dolosa ou culposa, nexo causal entre conduta e causa, e isso, né, conduta e o dano, tá? E isso causou um dano, tá? Eu tenho uma conduta, essa conduta foi dolosa, eu tenho um dano e um nexo causal que liga tudo isso. Ocorrendo toda essa situação, surge então o quê? A possibilidade de reparar, a possibilidade de alguém ser indenizado, ser ressarcido e o dever de alguém ter uma responsabilidade a ele atribuída e prestar essa reparação, tá? E como que nós podemos medir esse dano, tá? E quais são esses danos? Como é que é? O que é o dano material, patrimonial? O que é o dano extra patrimonial? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? Dano. Então iniciamos, né? Feita a primeira pergunta, que depois nós vamos falar de forma mais aprofundada nela, né? Ocorrendo um dano, como é que eu meço a extensão desse dano, né? Vamos então desbravar esse instituto, que é um dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil do dever de indenizar. O que é o dano? Dano é a lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado. Essa citação eu extraí do livro didático de vocês. O que eu ressalto, né? Então, é o importante localizarem essa citação também e sublinhar. Sublinhar ela, ressaltar ela, é o conceito de dano. Dano é a lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado. O que eu ressalto nisso tudo, nisso para vocês? E por isso que eu grifei bem ou interesse juridicamente tutelado. Nós temos a ideia, e é comum nós pensarmos que dano corresponde a todo o prejuízo que a gente sofre, tá? Qualquer prejuízo que a gente sofre, eu tive um dano, eu tive um prejuízo, tá? Mas dano não é isso. Dano, ele vai dizer respeito apenas ao que for juridicamente tutelado. Diz respeito apenas a lesões que foram praticadas a algo que é juridicamente relevante, tá? Por quê? Porque nós podemos nos deparar com situações em que eu não vou ter um dano em si. Essas situações, elas vão ser configuradas como mero dissabor, como algo que é comum da própria necessidade que o ser humano tem de se relacionar, né? Então, evidente que eu posso estar, por exemplo, negociando a compra e venda de roupas numa loja e eu não concordo com a opinião da pessoa que está me vendendo, em razão disso a gente acaba discutindo. Talvez essa discussão ela se insira num contexto que eu não posso dizer que aconteceu um dano, que eu fui ofendida. Por quê? Porque é algo que não chega a configurar uma lesão a um bem juridicamente relevante, né? Mas sim ocorreu uma situação de mero dissabor, uma simples discussão que é algo atinente à própria necessidade que o ser humano tem de se relacionar com outras pessoas, seja pessoalmente ou seja no âmbito negocial, tá? Então, é muito importante isso. Dano é uma lesão a um bem juridicamente tutelado, é uma lesão a um bem relevante para o direito. Quando eu tenho algo que é muito simplório,
né? Que uma situação em que se verifica que não ultrapassou a condição do que a gente chama de mero dissabor, que não é algo que a gente possa dizer que, não, que está inserido dentro da própria relação negocial que eu firmei, isso não é dano. É um mero dissabor. É um mero descontentamento que não pode ser considerado como uma lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado, a um bem jurídico relevante. Tá bem? Seguindo sobre o dano. O artigo 9, há disposições sobre o dano. Nós temos disposições no Código Civil do artigo 944 ao artigo 956. Eles dispõem sobre a liquidação do dano, modo de se apurar prejuízos, os danos sofridos. Então, também oriento a leitura desses dispositivos e o que eles vão nos trazer. Eles nos trazem a seguinte situação. Ok, ocorreu um dano, ocorreu uma lesão a um bem ou a um interesse juridicamente tutelado, a um bem ou interesse juridicamente relevante para o direito. De que formas eu vou liquidar esse dano e ressarcir ele, tá? E isso consta nos artigos 944 e 946. É a forma como eu vou apurar os prejuízos que esse dano causou a uma pessoa, tá? E o artigo 944, respondendo inclusive a essa perguntinha aqui, né? Como podemos medir os danos pelos quais pretendemos ser ressarcidos? O artigo 944 nos diz o seguinte: a indenização mede-se pela extensão do dano, tá? Então, eu vou verificar quais os danos que podem ser ressarcidos com base na extensão, com base no que esse prejuízo, no que essa lesão afetou, em que consequências que esse dano acarretou para alguém, tá? E isso consta no 944 e seguintes do nosso código. Seguindo aqui, pessoal, nós temos então, sabedores agora que o dano se trata de uma lesão a bens ou interesses juridicamente relevantes, juridicamente tutelados, nós vamos dividir o dano para melhor entendê-los e melhor compreendê-los. O dano, ele pode se dividir em dano patrimonial e dano extrapatrimonial. E quando nós falamos em dano patrimonial, ainda nós temos uma subdivisão, que ele pode ser danos emergentes ou lucros cessantes, tá? Quanto a esse quadro que vocês estão visualizando, o que eu ressalto para vocês é que no livro didático de vocês tem um quadro semelhante a esse, que é bem explicativo, tá? Que é um quadro que facilita a compreensão de vocês do dano das suas divisões, tá? E além de constar essa divisão que vocês estão vendo na tela, há um breve conceito, assim, do que é dano patrimonial, extrapatrimonial, emergentes e lucros cessantes, tá? Então, no meu livro, ele consta na página 148. Eu acredito que no de vocês não, mas é por aí, tá? Se não for na 148, ele vai estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Então, assinalem esse livro, que ele é esse organograma, que ele é bem didático para vocês compreenderem o dano, que é o gênero e as suas espécies, que é o dano patrimonial e o dano extrapatrimonial, tá? E nós vamos começar, então, falando sobre o dano patrimonial. O dano patrimonial, ele também pode ser chamado de dano material. As duas terminações, elas são bastante usuais no nosso mundo jurídico, nos processos judiciais, em que se ajuizam ações por indenização por dano material, indenização por dano patrimonial, tá? Tanto faz, terminologia que é usada. O dano material, ele está relacionado ao prejuízo material sofrido por alguém, atinente aos bens corpóreos e bens incorpóreos. Estão relacionados à perda patrimonial, decréscimo no patrimônio, perda de ganhos, tá? Pessoal, como o próprio nome diz, dano patrimonial, material, ele está ligado ao patrimônio. Então, são aqueles danos, são os prejuízos sofridos por uma pessoa que vão afetar o patrimônio dela. E isso pode dizer respeito a bens corpóreos, como, por exemplo, tive prejuízo num carro, tive prejuízo num negócio que eu fiz de compra e venda de uma casa,
tive prejuízo numa compra de uma roupa que eu efetuei, tá? Danos referentes ao patrimônio, a uma mesa, ao computador, ao meu celular que eu comprei e não funcionou. Tudo isso é matéria, é dano material. E bens incorpóreos. Agora, cuidem o dano material que afeta bens incorpóreos. Por quê? Porque a vida é um bem que é incorpóreo, a imagem é um bem incorpóreo. E isso não é patrimônio, isso aí não é matéria, tá? Quando eu falo bens incorpóreos, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de alienação fiduciária de um veículo, que envolve situações econômicas, que envolve o financeiro, que envolve o patrimônio de uma pessoa, tá? Então, nós vamos ter dano material, dano patrimonial, quando eu verificar a ocorrência de um prejuízo, de uma lesão juridicamente relevante, de uma lesão que afete um bem juridicamente protegido, tutelado, e esse bem for algo relacionado ao patrimônio, isso causar um prejuízo patrimonial, seja um decréscimo no patrimônio ou seja perda de ganho, tá? E já falando em decréscimo no patrimônio e perdas de ganho, eu já trago para vocês que um diz respeito a danos emergentes e outro diz respeito a lucros cessantes, tá? Só aguardar um pouquinho que deu uma travadinha aqui no computador. Deixa eu voltar em de novo. Bom, adiantando enquanto o slide não abre, tá? Quando eu falo em dano material, então, eu estou falando algo relacionado à matéria, ao patrimônio, à perda patrimonial. E esse dano material, ele pode ser ou um dano emergente ou um lucro cessante. Então, o dano material, ele se divide nessas duas espécies, o dano emergente ou o lucro cessante. Quando eu falo de dano emergente, eu estou falando num dano material que vai causar uma perda do patrimônio, um decréscimo patrimonial. Então, o dano emergente é algo que, quando eu vou perder dinheiro, tá? Quando em razão de uma lesão, quando em razão de um ato ilícito cometido por alguém, quando em razão de um abuso de um direito cometido por alguém, há um prejuízo patrimonial e isso gera um decréscimo patrimonial. Exemplificando, quando acontece um acidente de trânsito, tá? Um veículo do A invade uma via preferencial e bate no veículo do B, que transitava pela via preferencial. O A é o culpado, é o responsável pelo acidente, porque ele agiu de forma indevida, ele agiu com culpa, tá? Com imprudência. Então, ele cometeu um ato ilícito decorrente de culpa e causou um dano material a outra pessoa. Esse dano material, ele se trata de um dano emergente. Por quê? Porque para consertar esse veículo, o proprietário vai ter um decréscimo patrimonial. Ele vai ter que tirar um dinheiro do bolso que não estava previsto para fins de efetuar esse conserto. Né? Claro que, então, ele vai cobrar da outra pessoa, mas há um decréscimo no patrimônio, causou um prejuízo ao bem que ele tem. Então, isso é um típico caso de dano emergente. Outro exemplo é uma garagem de um prédio e um vizinho vai manobrar e tirar o carro da garagem sem querer, enrosca e quebra o espelho do carro do outro vizinho. Tá? O que aconteceu? Causou um dano material, né? Vai ter que ressarcir, causou um decréscimo no patrimônio daquela pessoa. Vai ter que ressarcir um dinheiro, o valor correspondente para que aquela pessoa possa, então, adquirir um novo espelho para o seu veículo, tá? Ou, por exemplo, também imaginemos uma briga entre duas pessoas, tá? E nessa briga, um acaba ali, estão brigando, estão se dando soco, pontapé, chute, e um rasga a roupa do outro, tá? Claro que temos toda a outra parte extra patrimonial, mas patrimonialmente falando, houve um prejuízo porque uma pessoa rasgou a roupa da outra. Então, é algo que envolve patrimônio, houve um decréscimo no patrimônio, tem que ressarcir nesse sentido, tá? Então, isso é dano emergente.
Dano emergente está relacionado à perda patrimonial, ao decréscimo do patrimônio. Só um minutinho que eu vou tentar fazer com esses slides andem, tá? Só um minutinho. Bom, vamos lá. Agora deu certo aqui. Tá? Então, nós vimos isso. Danos emergentes. Agora, então, ilustrando o que eu já comentei com vocês. Danos que ocasionaram redução patrimonial. Ocorre quando o nosso patrimônio material sofre diminuição constatável desde logo. É lesionado por alguém mediante cometimento de ato ilícito, abuso de um direito. Então, há uma diminuição no patrimônio. B ingressa na via preferencial e bate no carro de A. Tá? O A estava correto, quem estava errado, quem agiu de forma imprudente foi o B, que causou prejuízo material, danos no carro do A. Houve uma diminuição no patrimônio, houve um prejuízo no veículo, que é algo que é um bem patrimonial. Então, há ao dever de ressarcir em razão de um dano patrimonial decorrente de dano emergente. Dano emergente é sinônimo de redução patrimonial. Agora, por outro lado, nós temos os lucros cessantes. Os lucros cessantes é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o dano emergente, ele consiste no que? Na perda patrimonial, no decréscimo patrimonial ocasionado em razão de um dano. E o lucro cessante é o que alguém deixou de ganhar em razão de um ato ilícito cometido. Tá? Enquanto o dano emergente, a pessoa tinha um carro e em razão do acidente ela perdeu o carro, nós imaginemos que no lucro cessante ela não tinha o carro e ela deixou de ganhar esse carro em razão de um ato ilícito, tá? Cometido por outra pessoa. Então, lucro cessante consiste naquilo que razoavelmente deixou-se de oferir em razão de um ato ilícito, além do que ele efetivamente perdeu. Dano emergente, a vítima pode requerer indenização pelos lucros cessantes, que são aquilo que corresponde ao prejuízo, ao que o prejudicado razoavelmente deixou de lucrar, deixou de auferir, tá? Exemplo de lucros cessantes. Voltemos a essa situação do acidente de trânsito, que, como eu disse lá no começo, é um ótimo exemplo para nós desbravarmos tudo que tipo de dano, tá? O A transitava pela via preferencial e o B invadiu a via preferencial,
agiu com imprudência e colidiu com A, causando um acidente de trânsito. Em razão desse acidente de trânsito, ocorreram danos materiais, danos emergentes, porque o carro do A ficou totalmente detonado, tá? Mas, além disso, em razão do acidente, o A, ele era um profissional autônomo e ele quebrou as duas pernas em razão do acidente e ele não pôde, por 2 meses, 3 meses, exercer a sua atividade profissional. Porque ele estava com as pernas quebradas, então ele teve um período que ele teve que fazer tratamento, ficar em casa. E o que aconteceu nesse período? Se ele não pôde exercer a atividade profissional, ele deixou de auferir lucros nesse período, tá? Ele deixou de lucrar, ele deixou de trabalhar e não pôde lucrar, não pôde receber dinheiro. Ele pode ser indenizado em razão disso, tá? Por quê? Porque quem cometeu, ele só está nessa situação em razão da atitude imprudente do B, e em razão dessa atitude imprudente, ele não pôde exercer por um determinado período o seu trabalho e ele deixou de lucrar, ele deixou de auferir renda. Então, ele pode ingressar com uma ação e postular o prejuízo material para que o B conserte o carro e o prejuízo dizendo para o B o seguinte: olha, B, quando aconteceu o acidente, eu estava trabalhando e ganhando 5 mil reais por mês. Em razão do acidente que tu ocasionaste, eu não pude trabalhar durante 2 meses. Então, como eu ganhava 5 mil, eu quero que tu me pague 10 mil reais a título de lucros cessantes, porque eu deixei de ganhar essa quantia, porque eu não trabalhei 2 meses, tá? Então, isso é o lucro cessante. É o que deixou de auferir em razão do cometimento de um ato ilícito. Um outro exemplo, né, para vocês. Imaginemos uma situação que é muito comum aqui na nossa cidade, que envolve onde nós temos uma aduana, um porto seco. Nós imaginemos um caminhão que está transportando uma carga de terceiro e esse caminhão é retido na aduana. É retido na aduana por irregularidades na carga e essa irregularidade é algo que foi cometido pelo proprietário da carga. Ou seja, o motorista do caminhão, a empresa do caminhão, ela não tem nada a ver. E o caminhão ficou retido e ficou 15 dias parado ali na aduana. E nesse período de 15 dias que ele ficou parado da aduana, em razão de uma ilicitude cometida pelo dono da carga, ele acabou perdendo outra carga que ele já tinha contratado. E ele não pôde fazer porque ele estava ali parado. Então, o que pode acontecer? Nessa situação, a empresa proprietária do caminhão, ela pode entrar em contato, seja extrajudicialmente ou se não solucionar a questão, pode acionar judicialmente, ela entra em contato com o dono da carga e diz o seguinte: olha, dono da carga, o meu caminhão ficou parado na aduana em razão de uma ilicitude praticada por ti, tá? E em razão disso, eu perdi um contrato de frete que eu já havia firmado com outra empresa. Eu quero que tu me ressarça desse valor, tá? Ok, deve haver o ressarcimento. Por quê? Porque em razão de uma ilicitude praticada por terceiro, a empresa proprietária do caminhão deixou de auferir lucros. Ela sofreu lucros cessantes, tá? Então, quando nós falamos em danos materiais, nós temos essas duas hipóteses: danos emergentes ou então lucros cessantes, tá? Ainda sobre os lucros cessantes, ele consta no nosso Código Civil. Então, se vocês acharem oportuno, que eu acredito que é, porque fica mais didático, abram o código de vocês, vão até o artigo 402 e escrevam no final dele lucros cessantes, porque o artigo 402 do nosso Código Civil, que consta no capítulo de perdas e danos, ele fala o seguinte: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que ele razoavelmente deixou de lucrar. E quando ele fala que deixou de lucrar, ele está prevendo lucros cessantes, tá? E, por outro lado, quando ele fala que efetivamente perdeu, ele está falando de danos emergentes. Então, é oportuno que no código de vocês assinalem e coloca efetivamente perdeu, danos emergentes, deixou de lucrar, lucros cessantes.
tá? Seguindo aqui, ainda sobre dano material, dano patrimonial, tá? As ações judiciais ajuizadas para pleitear reparação por danos materiais podem ser denominadas de ações indenizatórias, ações de reparação por perdas e danos. Faltou um D ali, tá? Então, vocês que optarem por exercer a advocacia, vem um cliente e fala que sofreu um acidente de trânsito que foi ocasionado por outra pessoa, em razão disso teve prejuízos materiais, vocês vão ingressar com uma ação indenizatória por danos materiais, ou vão entrar com uma ação indenizatória de reparação por danos materiais, ou por perdas e danos, tá? Todas essas nomenclaturas estão corretas, tá? Ação indenizatória, ação de reparação de danos, tá? Tudo está correto. Os danos patrimoniais devem restar comprovados para fins de indenização. Aquele que alega deve demonstrar o direito que possui. Pessoal, aqui eu ressalto essa questão, tá? Inclusive para aqueles que optarem por advogar depois da faculdade, ou então que realizarem um concurso para defensoria pública, para para procuradores do estado, procuradores da fazenda, do município, enfim, que optarem pela advocacia de um modo geral, seja pública ou privada, prestem atenção nisso. O dano patrimonial, ele deve vir devidamente comprovado dentro de um processo. E aquele que alega deve demonstrar o direito que possui. Tá? Então, aquele que alega uma coisa, ele tem que comprovar, não incumbe a outra parte, né? Ele tem que demonstrar minimamente que ele tem aquele direito. E por que eu ressalto isso? Porque se não ocorrer prova mínima de um dano, se não acontecer um pedido certo em relação a isso, há uma chance grandiosa desse pedido ser negado, tá? Então, por um lado, há a necessidade dessa comprovação, e eu ressalto isso para quem tem a pretensão de exercer a advocacia, seja pública ou privada, e eu ressalto também para aqueles que têm a pretensão de, por exemplo, fazer um concurso de magistratura ou atuar como servidores da justiça, enfim, para verificar se a pessoa tem direito ou não a uma indenização, a uma reparação civil por um dano patrimonial, tem que verificar se esse dano alegado está devidamente comprovado, tá? Então, o que eu ressalto ainda aqui quanto a essa questão? Eu preciso ter uma comprovação exata do dano, porque eu posso fazer isso. Imaginemos uma situação de dano emergente, tá? Vamos falar inicialmente do dano emergente. O que é o dano emergente? Aquilo que a pessoa perdeu. É algo que está relacionado com a perda de patrimônio. Por exemplo, voltemos ao nosso exemplo do acidente de trânsito. O A sofreu um acidente de trânsito que foi ocasionado pelo B. Em razão do acidente de trânsito, ele ficou com o carro completamente danificado. Em razão do acidente de trânsito, ele quebrou as duas pernas. Por ter quebrado as duas pernas, ele teve gastos, ele teve que comprar medicamento, ele teve que fazer um tratamento de fisioterapia, ele teve que pagar médico, tá? Tudo isso é dano material, seja emergente ou seja lucro cessante. Para eu postular judicialmente algo que eu não consegui na via extrajudicial e postular uma reparação por danos materiais, eu tenho que comprovar a ocorrência desse dano. Como? Comprovando, nesse caso, a ocorrência do acidente de trânsito. E danos emergentes que eu alego. Sofri dano no veículo? Eu vou procurar 3 mecânicas da minha cidade e vou fazer um orçamento. Esses mecânicos vão me dar um orçamento especificando o que danificou no meu carro em razão do acidente e o valor que eu vou gastar para arrumar esse carro, para consertar esse veículo. Eu tive gastos com medicamentos porque eu sofri, né, fiquei machucado das pernas e precisei ter um gasto nesse sentido. Eu vou ter que demonstrar quanto efetivamente eu gastei com medicamentos. 10, 20, 30, 100, 200, 1.000 reais?
Eu preciso demonstrar, trazer esses comprovantes no processo. Eu preciso comprovar, fiz fisioterapia, eu vou ter que demonstrar quanto eu gastei com fisioterapia, porque é dano emergente, tá? É algo que eu tirei do meu bolso e busquei e tive que pagar, tá? Então eu tive um decréscimo no meu patrimônio. Tem que haver a devida demonstração. Estou pedindo para consertar o meu carro, eu tenho que trazer um documento de quanto eu vou gastar para consertar o carro. Eu gastei com medicamento, eu tenho que comprovar qual é o valor do medicamento, tá? Porque o juiz ele não pode presumir qual o valor que tu vai consertar com o veículo. Tem que ficar demonstrado ali, porque tem que ser atribuído numa sentença, por exemplo, um valor certo. Olha, vou indenizar ele no valor de 5 mil reais, porque é o que está no documento tal que ele comprovou que gastou para consertar o veículo. Vou ressarcir ele, além disso, com o valor de 200 reais, que é o que ele comprovou que gastou com a aquisição de medicamentos, tá? Então, aleguei dano material, eu tenho que comprovar. Lucros cessantes é a mesma coisa, tá? Porque aleguei que sou autônomo em razão do acidente, eu ganhava 5 mil reais em razão do acidente de trânsito, eu fiquei 2 meses sem poder trabalhar. Então eu perdi 10 mil reais, tá? Eu tenho que comprovar. Como eu comprovo isso? Demonstro negociações que eu fazia e que a minha atividade econômica e o que me gerou esses 5 mil reais em meses anteriores. Trago testemunhas no processo e essas testemunhas vão confirmar, sim, ele ganhava em torno de 5 mil reais, tá? Quando eu falo em lucros cessantes, às vezes ele não é tão preciso de demonstrar como dano emergente. Porque o dano emergente a gente imagina isso. Ah, tive que comprar uma peça para o carro, eu vou ter uma nota dessa peça e está aqui o prejuízo que eu gastei. Às vezes, quando nós estamos diante de situação de lucro cessante, que é aquilo que deixou de auferir, que deixou de ganhar, não é tão fácil. Não é tão fácil de demonstrar. Então, eu preciso trazer vários documentos, eu preciso trazer uma prova testemunhal e com base nisso se aufere uma média, tá? E um pouquinho adiante, também sabedores de que vocês já estão tendo uma noção de processo, né, com a teoria geral do processo. Às vezes, isso não é possível auferir quando o juiz prolata a sentença. Ou seja, na sentença, o juiz verifica com base nos documentos que juntou e diz, olha, de fato, ele sofreu lucros cessantes, porque nesse período ele deixou de auferir valores, ele deixou de ganhar, ele deixou de lucrar, mas eu não consigo visualizar quanto. Então, eu concedo a ele o direito de receber lucros cessantes, mas isso vai ser apurado numa próxima fase, que é a liquidação de sentença, que é o momento em que eu vou liquidar, eu vou estabelecer qual o valor que ele vai receber a esse título, tá? Então, dano patrimonial, seja dano emergente ou lucros cessantes, eles devem vir comprovados dentro de um processo, sob pena de não serem acolhidos, tá? E aqui, pessoal, para exemplificar essa parte, até ficou bem, a letra é bem pequenininha, mas vocês com o slide podem aumentar e também consta ali o negrité e o número da apelação, caso vocês queiram olhar no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é de onde eu extraí essa ementa de decisão, tá? Aqui nós estamos diante de uma ação de um julgado, de um caso concreto que foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. É uma ação de responsabilidade civil, é uma ação indenizatória, onde a parte postulou indenização por danos morais e materiais. Esqueçamos a parte do dano material. É uma situação que, resumindo, era um produtor rural que comprou produtos para aplicar na lavoura, acho que era até uma lavoura de fumo, e esse produto ele não foi não foi efetivo, né? Esse produto adquirido, ele não prestou para a finalidade dele. Então, em razão disso, o produtor rural entrou com uma ação indenizatória e disse que sofreu danos materiais e danos morais. Nos atentemos ao dano material. Dano material, ele disse que sofreu danos emergentes e lucros restantes. E nesse caso aqui,
o Tribunal de Justiça disse: danos emergentes, ok, porque tu comprovou, né? Mas os lucros cessantes não tem prova. Não tem prova suficiente de quanto deixou de oferir, então não houve a concessão de indenização por lucros cessantes. E consta na parte negritada mais abaixo, ali está 12, danos emergentes. Cabimento, né? Ou seja, acolhe o pedido de danos emergentes, cabe o pedido de indenização por danos emergentes. Por quê? Manutenção do valor que constou em sentença, uma vez que restou preclusa a discussão acerca da adequação do valor apontado. Tá. Apontado no laudo pericial e também pela ausência de qualquer elemento concreto para elidido. O que significa isso? Né? Ele manteve o valor que o juiz de primeiro grau fixou a título de danos emergentes. Ou seja, é uma situação em que ele comprou um produto, esse produto não deu certo e ele teve que gastar com outros produtos para poder aplicar e não perder a lavoura. Então, o dano emergente nesse caso consistiu nisso, nessa empresa que forneceu esse primeiro produto, efetuar o ressarcimento do valor que ele gastou para adquirir esse segundo produto sob pena de perder a lavoura, tá? E além disso, nesse caso aqui, esse produtor postulou lucros cessantes, alegando possivelmente que, em razão desses transtornos que ele teve prejuízo, porque ou não produziu no tempo certo, ou então ele não produziu a quantia esperada, tá? E em razão disso ele postulou lucros cessantes. Só que nesse caso, ele não comprovou de forma satisfatória quanto ele deixou de oferir. Então, não tendo prova, não foi acolhido esse pedido de lucros cessantes. Aqui também é uma outra ementa, ó, bem recente, agora de 13 de abril, então tem um mês, também nessa mesma situação, a ação de reparação de danos, oscilação de tensão, queima de equipamentos eletrônicos. É uma ação que foi ajuizada por uma pessoa contra a concessionária de serviço de energia elétrica, né, que fornece energia elétrica. Postulou também danos emergentes, lucros cessantes, danos morais. Esqueçamos nesse momento os danos morais. Aqui foi dito que dano emergente restou comprovado, tá? Então concedeu danos emergentes. E a ausência da comprovação idônea acerca dos lucros cessantes. Eu, na verdade, não sei qual era o tema de discussão dessa ementa, tá? Desse recurso nominável. Até, se vocês acharem oportuno, vocês podem pesquisar pelo número que consta ali, 71009280 que é o número do recurso, e assim vocês conseguem ler o inteiro teor dele. Mas, utilizando como base essa decisão proferida e para ilustrarmos a nossa matéria, tá? Imaginemos uma situação, uma padaria, tá? E essa padaria, ela precisa de aparelhos de refrigeração, né? Precisa de geladeira, precisa de congeladores, enfim, para conservar produtos congelados que ela vende, tá? E aconteceu uma queda de energia elétrica, aconteceu uma oscilação de energia elétrica e, em razão disso, queimou alguns equipamentos dela, queimou uma geladeira, queimou um aparelho, enfim, queimou aparelhos que ela precisava utilizar. E, em razão disso, o que essa pessoa faz? Ela entra com uma ação contra a empresa de energia elétrica, dizendo que ela sofreu danos emergentes. Ou seja, o que seria danos emergentes? Ela teve decréscimo patrimonial, ela perdeu aparelhos dela, ela perdeu um refrigerador, ela perdeu outro refrigerador, enfim, perdeu algo que queimou, que estragou com essa queda de energia, dano emergente. E ela postula lucros cessantes, alegando, por exemplo, que os alimentos que estavam dentro desses refrigeradores, em razão dessa oscilação de energia, e de ter ocorrido a queima desses equipamentos, eles ficaram sem refrigeração, eles ficaram num lugar onde não podiam, não tinha onde colocar, tá? E ficaram em temperatura ambiente, em razão disso eles estragaram e isso gerou uma perda nos lucros da padaria, tá? Então, se ela comprovar tudo isso, se ela comprovar que nas semanas anteriores ela lucrava tal valor e naquela semana que aconteceu essa queda de energia elétrica, ela passou a lucrar outro valor,
um valor menor e que isso ocorreu em razão dessa queda de energia, porque ela perdeu esses alimentos e não pôde comercializar, configurou o lucro cessante, tá? Mas o que eu ressalto, na prática, ele é mais difícil de comprovação do que o dano emergente, mas é algo que acontece corriqueiramente e pode ser tranquilamente feito provas para comprovar danos nesse sentido, tá? Então, duas jurisprudências para ilustrar a matéria que nós trabalhamos e que é algo corriqueiro que acontece. E seguindo aqui, então já vimos os danos materiais, que pode ser danos emergentes ou lucros cessantes, e seguindo aqui nós temos os danos extrapatrimoniais, tá? Extrapatrimoniais, como vocês já devem ter o conhecimento, eles dizem respeito a algo que não é o patrimônio, né? Algo que não é o bem patrimonial, ao dinheiro, ao financeiro, tá? Extrapatrimonial. Primeiro de tudo, depois nós vamos conversar mais sobre isso. Quando eu falo em dano extrapatrimonial, eu não estou falando em um dano que é sinônimo de dano moral. Dano moral não é sinônimo de dano extrapatrimonial. Já adiantando essa questão, nós vamos ver que ele é uma espécie de dano extrapatrimonial, mas um não é sinônimo do outro, tá? Então, o que é o dano extrapatrimonial? É aquele dano ocasionado a direitos da personalidade, tá? É o dano que afeta a honra, é o dano que afeta o corpo, é o dano que afeta a imagem, né? Que afeta a intimidade. Tudo isso é dano extrapatrimonial. É algo que eu não tenho um valor fixo que eu possa estabelecer para ressarcir, né? Por exemplo, do carro. Ah, meu carro estragou, eu vou lá e busco um orçamento, quanto eu vou gastar, tá? Deu ali, ó, R$ 2.000. Esse é o valor do prejuízo material que eu tive. Agora, a partir do momento em que, em razão desse acidente, eu tive dano material porque estragou meu carro, mas eu também quebrei a minha perna, o sofrimento que eu tô causando, o sofrimento que foi a mim ocasionado em razão de ter ficado com a perna quebrada, ter ficado tantos meses em casa sem poder trabalhar, sem poder manter a minha rotina de vida, isso é algo que eu não posso dizer, olha, é R$ 2.000, tá? É algo que tem que ser analisado caso a caso, tem que ver se efetivamente ocorreu um dano. Lembrando que tem que ser dano, é uma lesão a algo relativamente, algo que é absolutamente relevante para o direito, tá? Então, isso é o dano extrapatrimonial. Quando nós falamos em dano extrapatrimonial, nós falamos de algo que envolve direitos de personalidade, algo que não tem um valor monetário fixo, mas que nós temos que encontrar formas de compensar lesões ocasionadas a algo que não envolve patrimônio, mas que envolve a moral, que envolve os bons costumes, que envolve a intimidade, que envolve a imagem, tá? Para explicar o dano extrapatrimonial, nós temos o livro de vocês apresenta duas correntes que existem na doutrina brasileira. A primeira corrente, ela nos explica que o dano extrapatrimonial ele ocorrerá quando o agente causador do dano impuser à vítima algum tipo de sofrimento, uma profunda tristeza, um vexame, uma humilhação, um constrangimento ou ainda outros efeitos ou sentimentos, tá? Que causam um malefício a essa pessoa. Então, numa primeira corrente de doutrinadores brasileiros, nós temos isso, que vai acontecer um dano extrapatrimonial quando alguém cometer um ato ilícito ou abusar do direito que detém e isso impuser à vítima, né, a outra pessoa, um sofrimento, uma tristeza, uma humilhação, um vexame, um ferimento à imagem, ao bom nome, à honra, tá? E numa outra corrente, nós temos a seguinte hipótese. Há quem defenda ainda que a ofensa aos direitos da personalidade é suficiente para a configuração do dano extrapatrimonial. Havendo ofensa a algum dos direitos da personalidade, estaria configurado o dano extrapatrimonial e eventual sofrimento seria útil para se calcular a extensão desse dano, tá? Então, nós temos uma primeira corrente que ela vai nos dizer que ocorre o dano extrapatrimonial
quando alguém impuser a outra pessoa um sofrimento, um vexame, uma humilhação. E uma segunda corrente em que nós vamos ter a situação de que ocorre a ofensa ao direito, que há a configuração de dano extrapatrimonial, quando há ofensa ao direito da personalidade. Ou seja, quando há ofensa à imagem, quando há ofensa ao bom nome, quando há ofensa à intimidade. E, a partir daí, se calcula a extensão do dano e eventual sofrimento daí decorrente. Ou seja, houve uma violação ao direito da imagem, que é um direito da personalidade, ok, aconteceu um dano extrapatrimonial. E a partir daí eu vou verificar, ocorreu humilhação, ocorreu vexame, ocorreu dor, ocorreu, enfim, quais foram as consequências que esse ato gerou, tá? O que eu ressalto? Quando nós consideramos essa primeira corrente, que ela diz que vai acontecer o dano moral quando alguém passar por uma humilhação, um vexame, constrangimento, enfim, praticado por outrem mediante ato ilícito ou abuso de direito, tá? Nós temos uma situação que é absolutamente subjetiva, tá? Então, é algo que envolveria ainda mais uma análise subjetiva do juiz de critérios de caso concreto. E essa primeira corrente, ela nos remete à ideia de que eu vou ter dano extrapatrimonial quando eu verificar consequências, tá? Quando eu verificar uma humilhação, quando eu verificar uma tristeza, tá? Então, essa corrente, ela não é a mais adequada, não é a mais adequada para se seguir, porque ela diz que acontece o dano extrapatrimonial quando se verifica humilhação, tristeza, vexame. Porém, humilhação, tristeza, vexame, constrangimento, enfim, eles já são consequências de um dano, tá? Então, o que mais se adota é essa segunda corrente, de que, ocorrendo ofensa aos direitos da personalidade, eu já tenho um dano extrapatrimonial. Agora, a extensão do dano é que vai ser verificada no caso concreto e, a partir disso, vai ser atribuído um valor de dano extrapatrimonial, tá? Então, seria uma corrente mais justa, uma corrente mais adequada. Por quê? Porque, diferentemente do que acontece, pessoal, no dano material, aonde eu tenho um comprovante de pagamento e eu tenho o dano demonstrado, eu tenho um comprovante de pagamento e esse comprovante de pagamento comprova o dano que eu tive, no extrapatrimonial não é assim, né? A comprovação de um dano extrapatrimonial, por exemplo, de um dano moral, que é algo que a gente está mais habituado, ela depende de critérios subjetivos. Inclusive, não há uma tabela, por exemplo, que diga assim, sofreu tal dano é 10 mil reais de indenização, sofreu tal dano é 5 mil reais de indenização. Não tem como mensurar isso. Por quê? O direito da personalidade e a violação ocasionada a esse direito para cada pessoa é diferente, considerando a pessoa e considerando a situação, tá? O sofrimento que eu tenho por uma determinada situação é diferente do sofrimento que um colega tem pela mesma situação, tá? Somos pessoas diferentes, temos sentimentos diferentes, então eu não tenho como mensurar a minha dor e dizer que o colega sofre a mesma dor, tá? É algo, então, quando eu falo em dano extrapatrimonial, ele não visa recompor, ele é algo que visa compensar, tá? Compensar o sofrimento que foi ocasionado por outra pessoa, né? Voltando aqui, então, quanto a essas duas correntes, o que seria mais justo é essa segunda corrente, que, ocorrendo uma ofensa a um direito da personalidade, temos um dano extrapatrimonial. E as consequências disso, o que aconteceu a partir daí, humilhação, vexame, enfim, ferimento à imagem, ferimento ao bom nome, tudo isso é desdobramento e vai servir para calcular a extensão do dano. Mas claro que a situação que eu tenho que verificar o que, se tal fato realmente ofendeu um direito da personalidade.
ou se não foi uma ofensa a um direito da personalidade, mas aquela situação que eu falei anteriormente, que se tratou de um mero dissabor, de um mero desentendimento, que é algo plenamente aceitável pelo ordenamento jurídico, que não atingiu um bem juridicamente relevante e que é algo que é corriqueiro da própria necessidade que nós temos de nos relacionarmos, seja pessoalmente ou seja de forma negocial, tá? Seguindo aqui, então, pessoal. Então, o dano extrapatrimonial é aquele que está relacionado com os direitos da personalidade, tá? Havendo uma ofensa a esses direitos da personalidade, surge a partir daí a possibilidade de reparar, a possibilidade de indenizar e de responsabilizar alguém civilmente. Tive uma conduta, tive um resultado, tive um nexo causal entre conduta e resultado, tá? E como eu faço o cálculo da extensão desse dano? Como eu já falei para vocês, não existe uma tabela que diga assim, inscrição indevida nos órgãos de crédito, tantos R$ 1.000. Indenização por perda de um familiar injustamente em razão de um assassinato, tantos R$ 1.000. Não existe. Eu não tenho como fixar um valor certo para isso. Então, há uma necessidade do juiz analisar cada caso concreto. E mediante o seu exercício de jurisdição, mediante a prerrogativa que ele tem de aplicar o direito ao caso concreto, analisando princípios de direito processual, princípios norteadores do direito de um modo geral e a situação que está exposta no caso, ele vai aplicar e atribuir um valor que ele entender justo para aquela situação como uma forma de compensar um dano, tá? Para isso, nós temos alguns requisitos, alguns macetes que a jurisprudência foi criando para fins de facilitar no que eu devo considerar para aplicar um determinado valor a título de indenização, tá? Por dano extrapatrimonial. É o primeiro deles. Então, nós temos o cálculo da extensão do dano, que o STJ adotou um método bifásico. O que consiste esse método? Primeiro, estipula-se inicialmente um valor base para a indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e julgamentos anteriores semelhantes. O que é um valor base para a indenização? Imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa ela foi injustamente inclusa nos órgãos de restrição ao crédito. Ela nunca entabulou um negócio jurídico com uma loja, porém aquela loja escreveu o nome dessa pessoa nos órgãos de restrição ao crédito. Ela entra então no Poder Judiciário e diz, olha, eu nunca entabulei negócio com aquela loja e ela inseriu meu nome nos cadastros restritivos, eu estou com meu nome negativado. E em razão disso eu sofri um dano moral, porque eu fui fazer compra numa outra loja e eu não pude fazer essa compra porque verifiquei que meu nome estava incluso, tá? Postulo, então, uma indenização por dano moral, que é um dano extrapatrimonial em razão disso. Nessas situações, como é um caso que rotineiramente acontece no Poder Judiciário de todo o país, acaba que valores mínimos são fixados para essas situações. Por exemplo, R$ 7.000, R$ 10.000 é algo que acaba sendo fixado de forma rotineira pelo Poder Judiciário. Então, entrando numa situação desse tipo na justiça de primeiro grau, por exemplo, o juiz ele já tem um valor base, que ele vai verificar que nos julgamentos anteriores semelhantes ao caso, os tribunais aplicaram um valor de R$ 7.000, de R$ 8.000, de R$ 10.000 a título de indenização. Então, é mais ou menos isso que ele vai usar como parâmetro para julgar aquele caso. Aí ele só vai avaliar a extensão desse dano. Olha, mas aqui aconteceu esse fator a mais. Aqui isso não foi tão relevante porque aconteceu essa situação, tá? Então, com base nisso, ele tem um parâmetro, digamos, R$ 7.000, e ele vai partir daí para aumentar ou para diminuir o valor. Mas não há algo fixo. É algo tudo realizado com base em julgamentos anteriores de casos semelhantes. É algo que a jurisprudência foi formando, tá?
E o segundo, que eu já falei um pouquinho para vocês, verificam-se as peculiaridades do caso concreto da elevação ou diminuição do valor base. Então, nessa situação, inscrição indevida nos órgãos de inscrição ao crédito, tá? Digamos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pesquisei vários julgados, procurei na jurisprudência e vi que a média que o tribunal concede nesses casos é R$ 7.000. Ok, média é R$ 7.000. Eu vou verificar no caso concreto, né? Eu não, mas eu digo assim, o juiz, tá? Vai verificar no caso concreto se aquele valor ali é adequado ou se no caso concreto, em razão de peculiaridades, eu tenho que aumentar ou eu tenho que diminuir, tá? Então, são critérios que se utiliza para calcular a extensão do dano e fixar um valor a título de dano extra patrimonial, tá? A título de compensação. Ele não vai acontecer um ressarcimento, porque eu não vou comprar um medicamento e depois eu vir à parte e pagar o valor desse medicamento que eu gastei. Não há, tá? Então é uma forma de compensar um dano sofrido. E também nós temos o critério para apuração do quantum devido. Quando eu falo em quantum devido, é o valor da indenização. Então, além desses dois métodos aqui, além desse método bifásico adotado, que é ter um valor padrão com base nos julgamentos dos tribunais e verificar se, no caso concreto, é uma hipótese de aumentar ou de diminuir, tem alguns critérios que eu vou verificar. Por exemplo, a gravidade do dano, o sofrimento que a vítima teve, a condição econômica do agente ofensor, os reflexos sociais do dano, sempre se atentando para a efetiva compensação, tá? Então, gravidade do dano, por exemplo, sofri um acidente de trânsito, tá? E fiquei com a minha perna lesionada. Eu trabalho no Poder Judiciário, eu sou professora, fiquei com a perna quebrada. Isso vai me impedir de exercer a minha atividade? Não, tá? Não vai impedir, vai me dificultar, vai dificultar a minha locomoção, enfim, vou ter mais transtornos, mas não é algo que vai me impedir. Mas claro que é algo que gerou transtorno para a minha vida, é algo que ocasionou uma lesão, é um dano extra patrimonial e eu vou ser ressarcida por isso. Porém, nós temos agora uma outra situação. Esse foi um dano que eu sofri, tá? Trabalho, né, como servidora da justiça e professora e quebrei uma perna em razão de um acidente. Agora, imaginemos um dançarino profissional, que a atividade profissional dele é dançar, né? E ele sofreu um acidente de trânsito, ocasionado por outra parte, e ele teve que ficar 2 meses com a perna estabilizada porque ele quebrou a perna. A gravidade do meu dano é a mesma gravidade que esse dançarino sofreu? Não. Por quê? Porque eu tô com a perna quebrada, eu tô sofrendo transtornos, mas eu posso exercer minha atividade profissional, tá? Enquanto que esse dançarino, a atividade profissional dele depende das pernas, né? Ele precisa das pernas para dançar, para se exercitar, e ele ficou impossibilitado disso, ele sofreu um dano maior do que o meu, tá? Então, aconteceu a mesma coisa, o fato foi o mesmo, porém a gravidade desse dano para ele foi maior do que para mim, né? Outra questão é o sofrimento da vítima, que eu devo levar em consideração. Nós imaginemos uma situação de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, tá? Tem uma pessoa em que ela simplesmente foi numa loja para tentar obter um crédito, um crediário, né? E foi impedida porque o nome dela estava incluso nos órgãos de restrição ao crédito de forma injusta, de forma indevida. É uma situação. Agora imaginemos uma outra pessoa que também foi nessa loja obter um crediário e soube então, na ocasião, que não poderia obter esse crediário porque estava com o nome incluso nos órgãos de restrição ao crédito. Nesse momento, a pessoa que estava atrás na fila começa a dar risada dela e dizer, bah, é negadora de conta e querendo fazer crediário, tá aí, ó, olha, a fila tá grande, tá atrasando toda a fila, sou negadora de conta, enfim, e acaba causando um tumulto naquilo ali.
A extensão do dano que o primeiro exemplo, que aconteceu no primeiro exemplo, o sofrimento dessa vítima é igual ao sofrimento da segunda? Não, tá? É uma situação que gera uma diferenciação. Ambos os casos decorreram do mesmo fato, inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito. Porém, o sofrimento de uma vítima aconteceu ali, né, pela inscrição, e da outra foi em razão da inscrição e em razão de todos esses comentários indevidos que surgiram em razão desse fato, tá? Outra questão, o dano para ressarcimento de dano extra patrimonial, a condição econômica do agente, do ofensor, né? Eu não posso fixar indenizações em algo que vai causar um enriquecimento da vítima e, por outro lado, vai causar um extremo prejuízo ao agressor, ou eu fixar em algo que eu sei que é absolutamente impossível dele cumprir e eu, enfim, não tiver nenhum mínimo cuidado quanto a isso, estabelecer, verificar quais são as efetivas condições do agente ofensor de ressarcir. Claro que às vezes nós estamos diante de situações em que se eu fixar em 5 mil reais uma indenização ou eu fixar em 100 mil reais de indenização, eu vou ter uma pessoa que não vai ter condições de pagar, porque ela não tem bens no nome, porque ela não vai ter condições de compensar esse dano extra patrimonial que ela causou, tá? Imaginemos, por exemplo, assim, uma pessoa que não tem emprego, que não tem nada, e ela atua no tráfico de drogas, tá? Já foi preso várias vezes, é solto, é preso, enfim, e numa dessas vezes que tá solto, ele tá passando na rua e para comprar drogas, ele resolve assaltar uma pessoa e mata essa pessoa para tomar o dinheiro que ela tem. Pega ali o dinheiro e vai e compra sua droguinha. O que acontece? Os familiares dessa vítima resolvem entrar com uma ação indenizatória, dizendo que essa pessoa que faleceu era quem sustentava a família, que em razão do falecimento abrupto, né, eles sofreram um dano extremo, né, sofreram tristeza, profunda tristeza, enfim, dano extra patrimonial e buscam o ressarcimento dessa pessoa. E entram com uma ação de reparação civil. Essa pessoa ela tem o dever de reparar? Tem o dever de reparar. Agora, se nessa hipótese em que era uma pessoa desempregada, que entra e sai da cadeia e está envolvida numa situação de tráfico de drogas e, enfim, ela não tem emprego, ela não tem uma renda fixa, ela não tem casa, ela não tem carro, ela não tem nada, e ela só vive cometendo furtos e roubos para sanar o vício e para essas situações assim, é óbvio que se eu fixar uma indenização, se o juiz fixar uma indenização de 5 mil ou de 100 mil reais, essa pessoa não vai ter condições de pagar, tá? Então, é algo que nesse caso não seria tão relevante. Um outro critério também, pessoal, que eu acho que é considerado para fins de apuração da ocorrência de danos extrapatrimoniais é também a conduta da própria vítima, tá? Acho que vocês até já devem ter visto no direito penal, que consta no artigo 59, se eu não me engano, os critérios que tem que considerar, inclusive para fins de dosimetria da pena, né? E ali diz conduta da vítima. Na reparação civil, nós podemos também visualizar algo nesse sentido. Por quê? Porque eu posso considerar se a parte agiu de alguma forma que pudesse amenizar o valor da indenização. Então, é algo que eu devo considerar, olha, a vítima, né, a pessoa que sofreu um dano extrapatrimonial, ela concorreu de alguma forma para que esse dano cedesse na proporção em que ele aconteceu. Então, é algo que eu devo considerar, né? Também como advogado ao postular uma reparação de danos e como juiz para julgar esta reparação de danos extrapatrimoniais, tá? Seguindo aqui, pessoal, nós temos essa situação que eu pincelei lá no comecinho, quando nós falamos de dano extrapatrimonial, eu disse, dano extrapatrimonial não é sinônimo de dano moral, tá? E por que eu ressalto isso? Porque nós podemos considerar o dano extrapatrimonial como um gênero, tá? Como um gênero, como algo geral, que é desdobrado em várias espécies. Por exemplo, nós temos o dano material, que é o gênero que é desdobrado em
danos emergentes e lucros restantes. Com o dano patrimonial também acontece isso. Mas por que eu não listei para vocês e o livro de vocês também não listou lá? Porque é um rol que não é taxativo, tá? E quando eu falo que o dano extra patrimonial ele está relacionado a um direito da personalidade, nada impede que uma pessoa ingresse com uma ação judicial e faça pedido específico de indenização por danos à imagem, indenização por danos estéticos, por exemplo. Ela pode fazer essa diferenciação. Então, quando eu falo em dano extrapatrimonial, eu estou falando em algo mais abrangente. E quando eu falo de dano material, de dano estético, de dano à imagem, eu estou falando de espécies de dano extrapatrimonial. Claro que, de um modo geral, ingressar com ações postulando indenização por dano moral e, na verdade, isso se tratar de um dano à imagem, é algo que é plenamente aceitável. É algo também que é plenamente aceitável dizer que eu tive um prejuízo moral, porque em razão de um acidente de trânsito eu fiquei com uma cicatriz enorme no meu braço, tá? Apesar disso se tratar de um dano estético, é aceito que seja formulado um pedido de indenização por danos morais em razão de uma cicatriz resultante de um acidente de trânsito que eu fui vítima, tá? Então, dano moral, ele não é sinônimo de dano extrapatrimonial, ele se trata de uma espécie. Essas espécies, elas não são um rol taxativo, porque eu falo de direitos da personalidade de um modo geral, porém, é amplamente aceito que eu diga que sofri um dano estético e não faça um pedido específico de dano estético, mas formule um pedido genérico de indenização por danos morais, tá? E isso consta, inclusive, numa súmula da STJ. O STJ, na súmula 387, nos diz o seguinte: é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral, tá? Por quê? Porque são danos extrapatrimoniais. São duas espécies que estão inseridas dentro do dano extrapatrimonial. Então, um exemplo disso: uma pessoa sofreu um acidente de trânsito, tá? Em razão do acidente de trânsito, ela ficou com uma deformidade no braço, e também ela alega, e em razão disso ela postula indenização por danos estéticos, e ela diz que ela teve que ficar internada no hospital por 30 dias. E nesse período de 30 dias, ela estava em período de provas da faculdade, e em razão desse período de provas, ela teve todo um transtorno disso, porque ela teve que fazer as provas depois, ela teve prejuízo na faculdade, e ela se sentiu abalada moralmente em razão disso, tá? Então, vai ser concedida uma indenização por dano estético num valor X em razão do dano que ela sofreu no braço, dessa deformidade, e um valor Y pelos danos morais que ela alega ter sofrido, tá? Que ela aduz ter sofrido em razão de todo esse transtorno, que ela teve que ficar internada no hospital, ela teve restringido o direito de vir dela, ela teve transtornos na universidade em que estuda, com a questão da matéria, tá? Então, é um dano de ordem moral. Então, há a possibilidade de, dentro de uma ação indenizatória, eu postular dano extrapatrimonial e subdividir ele em várias espécies: moral, estético, dano à integridade física, tá? Tudo isso é dano extrapatrimonial. Ou eu posso fazer um pedido genérico de indenização por danos morais e indenização por danos extrapatrimoniais, que também será analisado de igual forma com base no que eu listar ali e dizer que os danos foram cometidos, ocasionados em razão disso, disso, disso e daquilo, tá? Só uma dica, tá, pessoal? Inclusive, quando vocês advogarem ou, enfim, atuarem como operadores do direito, eu não postulo danos morais, eu não postulo danos extrapatrimoniais, eu não postulo danos materiais. O dano aconteceu,
tá? Eu estou postulando uma indenização por esses danos, eu estou postulando uma reparação por esses danos. Então, quando lá vocês forem advogados, tá? E vocês fizerem a petição inicial e postularem danos materiais de 5 mil reais, tá errado. Vocês vão postular uma indenização, a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais ou por danos materiais, tá? Cuidem isso. Eu não postulo danos, eu postulo reparação, eu postulo indenização pelos danos, tá? Seguindo aqui, então, ainda sobre o dano extrapatrimonial. Dano extrapatrimonial, da mesma forma que o dano material. Via de regra, ele deve ser comprovado. Aquele que alega deve comprovar a ocorrência do dano. Claro que aqui, pessoal, é diferente, né? Como eu disse, o dano material, eu digo assim, olha, eu gastei R$ 200 em medicamentos, está aqui o comprovante. É algo concreto, é algo que envolve matéria, tá? Quando eu falo há um ressarcimento. Quando eu falo em dano extrapatrimonial, é algo que visa compensar. Então, eu não tenho como comprovar com um recibo, assim como eu fiz com medicamento, mas eu vou comprovar que eu tive um sofrimento, tá? Que eu tive um sofrimento, que eu tive transtornos de ordem moral. Então, se ingressa com uma ação e postula indenização por danos morais, indenização por danos extrapatrimoniais, eu tenho que comprovar isso. Como que eu comprovo isso? Eu comprovo isso, por exemplo, trazendo laudos médicos de psiquiatras, de psicólogos, que comprovam que a pessoa está sofrendo um transtorno. Eu comprovo isso solicitando ao juiz que realize uma perícia. Eu comprovo isso trazendo testemunhas que informem que em razão de um fato ocorrido, houve uma mudança na vida, que está triste, que está em sofrimento, tá? Então tem que haver essa comprovação. Um exemplo, né? Um exemplo sobre isso. Vamos voltar à questão de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Há a alegação de que a pessoa estava na fila e daí foi negado crédito em razão de uma inscrição que se verificou que era indevida, e as pessoas que estavam na fila começaram a chamar ele, seu negador de contas, está só atrapalhando a fila, sai daqui, enfim. Para comprovar que ocorreu esse dano em razão desses insultos das pessoas que estavam na fila, essa pessoa pode trazer, por exemplo, testemunhas, pode trazer testemunhas que demonstrem que houve efetivamente esses xingamentos, tá? Que eles ocorreram. Uma outra situação é, por exemplo, uma pessoa designou uma família, agendou uma viagem de férias. Agendou uma viagem de férias, era a viagem tão esperada por toda a família. E eles efetuaram a compra da viagem, né, com passagens, com hotel, enfim, tudo agendado. E passaram a ocorrer transtornos de horário de avião, atrasos de voo, cancelamentos de voo, e isso fez com que essas pessoas perdessem, por exemplo, um dia das suas férias, e perdessem um dia de suas férias e perdessem um passeio que estava agendado, que era um passeio tão almejado por essa família, tá? O que pode ter acontecido aí? Posso ter um caso de dano extrapatrimonial? Sim, porque eu tinha uma expectativa essa família tinha uma expectativa de viajar, de descansar, que juntou dinheiro para fazer essa viagem, para conhecer algo que era tão almejado. E a partir do momento em que ocorrem transtornos e que isso não é concretizado, isso afeta a moral, gera tristeza, gera sofrimento, tá? Afeta a honra, afeta a moralidade da pessoa, pode afetar, tá? Então, para comprovar que aconteceu um dano moral nesse sentido, um dano extrapatrimonial, né? Seria um dano moral nesse caso. O que pode acontecer? Eu posso, por exemplo, trazer testemunhas dizendo que, em razão disso, eu fiquei com trauma e essa família ficou com trauma e nunca mais quis viajar, né? Posso trazer familiares próximos que sabem disso.
posso trazer um laudo de uma psicóloga que falava que, olha, realmente, quando eu falei do assunto viagem com essa pessoa, ela ficou traumatizada. Então, eu tenho que ter uma demonstração nesse sentido. Ah, a pessoa foi vítima de um acidente de trânsito e sofreu danos materiais e danos extrapatrimoniais em razão disso, material e extrapatrimonial, tá? E depois desse acidente, essa pessoa nunca mais quis entrar em carro, essa pessoa ela ficou assustada, ela passou a ter crises de pânico, enfim. Trago isso também como testemunhas para serem ouvidas, laudos médicos para serem ouvidas. Tudo isso é prova de dano extrapatrimonial, tá? Se alegou no processo, tem que comprovar. Tem que comprovar a ocorrência desse dano. E o que vem reforçar isso também, eu falo para vocês do artigo 292, inciso 5º do Código de Processo Civil. Quando nós ingressamos com uma ação no Poder Judiciário, essa ação nós temos que atribuir a ela um valor, tá? Ou seja, a pretensão do valor que nós queremos com aquela ação. Inclusive, isso gera reflexos para fins de fixação de honorários, para fins de estabelecimento de custas de um processo, né? Antes do Código de Processo Civil de 2015, quando se postulava uma indenização por danos extrapatrimoniais, né, por danos morais, não havia necessidade de incluir no valor pretendido da ação o valor de dano moral, tá? Por quê? Porque é uma mera estimativa. Quem fixa efetivamente é o juiz. E hoje já há essa disposição legal no 292 dizendo que há necessidade de indicação da pretensão a ser obtida, inclusive em casos de pedido de indenização por dano moral. Então, se eu ingressar com uma ação pedindo dano moral, eu tenho que colocar ali o valor que eu acho que é justo para eu receber. Que também é algo que, além de servir para fins de fixação do valor da causa, honorários e tudo, é algo que vem a reforçar essa ideia de que a parte vai ter que dizer qual o valor que ela acha justo que poderia ser a ela atribuído. E é algo que também serve como um critério a ser utilizado pelo juiz na fixação do valor devido. Não que esse valor vai ser fixado, tá? A parte postula 10 mil reais, o juiz vai fixar 10 mil. Não, mas é mais um critério que ele vai poder observar para analisar a extensão do dano naquele caso, tá? E seguindo aqui, pessoal, nós temos uma modalidade de dano extrapatrimonial, de dano moral, na verdade, que eu ressalto para vocês. Inclusive, eu incluí no AVA, na aula ali, um link que nos remete a um artigo que fala sobre esse dano. Então, se vocês quiserem ter algo mais aprofundado também sobre o assunto, né, complementar o que nós vamos conversar aqui, depois dessa aula, acessem ao link ali que ele vai explicar o que é isso. O que seria o dano moral in re ipsa, que nós chamamos? Dano moral in re ipsa. Trata-se do dano moral presumido. O que é o dano moral presumido? Olhando na parte superior do slide ali, o que consta? Dano extrapatrimonial. Via de regra deve ser comprovado. Aquele que alega deve comprovar a ocorrência do dano. Então, aleguei que sofri prejuízos de ordem moral, de ordem extrapatrimonial, de prejuízos estéticos, eu tenho que demonstrar, tá? Agora, nós temos uma espécie de dano moral, que se chama de dano moral in re ipsa, que é um dano moral presumido, ou seja, a parte alega e demonstra que aconteceu isso, eu não preciso buscar mais provas, eu presumo que ocorreu o dano moral. E, para derruir essa presunção, outros fatores devem acontecer. Um exemplo, os tribunais brasileiros, o Poder Judiciário do Brasil, ele considera que inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito é uma modalidade de dano moral in re ipsa, ou seja, a mera inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, só um minutinho.
seguimos aqui, pessoal. É que quando a gente está no home office, né? Vocês sabem que tem casa, e tem cachorro, e tem família, e toca campainha, toca interfone, então é algo natural, acredito que para vocês também. Mas vamos lá. Voltando. Dano moral in re ipsa, tá? Um exemplo que hoje nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos no Poder Judiciário brasileiro, que se firmou jurisprudência, que a mera inscrição indevida do nome de uma pessoa nos órgãos de restrição ao crédito é um fato que por si só causa dano moral. Então, teve seu nome injustamente inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, ocorreu dano moral. Para derruir esse dano moral que é presumido, eu preciso trazer outros critérios. Exemplo que eu trago disso. Escreveu indevidamente, já presume a ocorrência do dano moral. Porém, também é algo que tem jurisprudência nesse sentido, tem súmula, que diz que quando uma pessoa tem uma pluralidade de inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, não há como afirmar em razão de qual inscrição que ela alega que sofreu dano. Então, digamos que uma pessoa, foi inscrita nos órgãos de restrição ao crédito de forma indevida pela empresa A. Porém, e ela entra postulando indenização no Poder Judiciário. Porém, se verifica em consulta aos órgãos restritivos que antes da inscrição da empresa A, ela já estava inscrita pela empresa B, C, D e E e não se sabe se foi devida ou indevidamente inscrita. Então, nessa situação, essa presunção de ocorrência de dano moral pode ser relativizada e dizer que, olha, nesse caso eu não tenho como dizer que ocorreu dano extrapatrimonial, porque ela tem uma pluralidade de inscrição no nome nos órgãos de restrição ao crédito. E, em razão disso, eu não posso dizer que ela sofreu dano moral em razão dessa ou dessa inscrição, tá? Mas o que é o dano moral em re ipsa? É o dano moral presumido. São aquelas situações em que acontecem e eu já presumo que isso gera um abalo de ordem moral passível de ser reparado, tá? Um exemplo clássico e claro que nós temos hoje no direito brasileiro é a inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito. Escrever o nome indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito por uma dívida que não mais existe ou que nunca existiu, cabe o ressarcimento de indenização por danos morais, tá? Pessoal, só antes de seguirmos aqui, ó, eu lembrei falando aqui ó, da necessidade de comprovação, tá? Quando nós falamos em dano estético, também há essa necessidade de comprovação. E como que pode se dar essa prova, tá? Prova da ocorrência de um dano estético, prova da ocorrência de um problema que afetou a integridade física da pessoa, enfim, ficou com uma dificuldade no braço, na perna, teve um dedo amputado, enfim, são situações que afetam a integridade física da pessoa. Como é que se prova isso? Com base em prova pericial, com base em exames médicos, com base em fotografia, tá? Então, tudo é isso que é prova. Que eu oriento aqueles que forem exercer a advocacia. Comprovem minimamente o dano quando ingressarem com o pedido e postulem prova para comprovar esse dano. Dano material tem que vir especificado, tá? Tem que vir especificado sob pena de ser indeferido esse pedido. Então é isso, tá? Quanto aos danos morais não, extrapatrimoniais e danos patrimoniais, tá? Ressalta essa questão. Tem que ser, via de regra, tem que ser comprovados quando postulados numa ação judicial. Dano material emergentes, que decorre de um prejuízo econômico sofrido, ou então lucros cessantes, que corresponde àquilo que uma pessoa deixou de oferir. Danos extrapatrimoniais, aqueles relacionados aos direitos da personalidade. Ocorreu uma ofensa a um direito da personalidade e eu tenho um dano extrapatrimonial. Pode ser moral, pode ser estético, pode ser dano à integridade física, pode ser dano à imagem, enfim. O que eu ressalto agora que eu falei em dano à imagem para vocês, mais um exemplo disso, sobre a extensão do dano, né, pessoal? Imaginemos uma situação
de uma pessoa pública que tem sua imagem veiculada de forma indevida em redes sociais, tá? E imaginemos uma pessoa particular que tem essa imagem veiculada de forma indevida em redes sociais. Talvez é algo que nós, né, vocês já tenham visto lá no semestre anterior, quando estudaram a primeira parte do direito civil. Mas é evidente que o dano moral, o dano extrapatrimonial sofrido por uma pessoa pública é diferente de um dano sofrido por uma pessoa privada. Por exemplo, comentários tecidos ao governador do estado, ao prefeito municipal, não é qualquer comentário que vai gerar uma ofensa à moral, uma ofensa a um direito da personalidade passível de ser reparado, tá? Por quê? Porque ele é uma figura pública, ele se colocou nessa situação de notoriedade, e em razão disso, algumas situações ele tem que relevar. Já é algo diferente em relação a um particular, né? Um particular que não tem a sua vida privada exposta, né? Ou sujeita a maior exposição. Então, há uma diferenciação entre pessoa de conhecimento notório, figura pública, e pessoa privada, um cantor, um político, enfim, e um res mortal, né, um cidadão como nós. Seguindo aqui, nos encaminhando para o final da aula, nós temos esses danos morais, extrapatrimoniais e materiais, eles podem se dar de forma coletiva e social. O que é dano coletivo? Dano coletivo são aqueles relacionados à classe de pessoas determinadas ou determináveis, e que as pessoas inseridas nesse grupo possuem direitos advindos de uma mesma base de obrigação. Um exemplo, existe um condomínio e a empresa que estava administrando esse condomínio, né, atuando como síndica, ela comete vários atos que acabam por gerar prejuízos materiais aos condôminos. Então, aconteceu um dano material coletivo, porque todas as pessoas que residem naquele condomínio sofreram um dano decorrente de uma mesma obrigação. Um outro exemplo muito conhecido por nós, por exemplo, o caso da Boate Kiss. O caso da Boate Kiss, nós temos um grupo de pais e familiares e vítimas que estão postulando indenizações decorrentes de um mesmo fato, tá? Decorrentes da mesma situação. Então, é algo que podemos inserir também diante de um contexto de dano coletivo. Claro que nessas hipóteses, nós podemos, pessoal, nessas hipóteses que eu citei, ter critérios a serem utilizados de forma diferente para cada pessoa, tá? Por exemplo, na questão do condomínio, o dano que um condômino sofreu pode ser maior ou menor que o prejuízo que o outro condômino teve, tá? No caso da Boate Kiss também, a indenização pleiteada por um sobrevivente, ela tem um critério que é diferente da indenização pleiteada, por exemplo, pela família de alguém que não sobreviveu. Um outro exemplo que também eu cito é, por exemplo, assim, numa escola privada em que há um aumento abusivo da mensalidade. E esse valor da mensalidade é o mesmo para todos os alunos, e esse valor da mensalidade, o aumento foi o mesmo para todos os alunos. Então, nesse caso, nós vamos ter algo que é igual, um prejuízo decorrente de uma abusividade que é igual para todo mundo, tá? É um dano coletivo. E também nós temos situações de danos sociais, que são relacionados a danos ocasionados à sociedade de um modo em geral, eles não são passíveis de ser mensurados. O valor da indenização é destinado a um fundo. Danos, tanto coletivos quanto sociais, eles vêm de danos patrimoniais e extrapatrimoniais, tá? Os danos sociais, por exemplo, eu cito uma empresa de refrigerante, até consta esse exemplo no livro de vocês, que vendia de determinada marca, dizendo que vendia 300 ml de refrigerante, na verdade depois se constatou que, embora noticiava 300, ela vendia 250, tá? Óbvio que causou um prejuízo à sociedade de um modo geral, mas eu não tenho como comprovar quem comprou ou quem não comprou. Então, pode haver uma responsabilização dessa empresa pelo que ela fez,
né, por ferir o consumidor, e pode haver uma determinação de que este valor seja ressarcido para um fundo, seja destinado para algo específico, né? Por exemplo, para um fundo do Poder Judiciário, para o fundo que dá assistência às empresas de tal determinada coisa, né? O fundo que protege o consumidor, enfim, pode ser destinado para um fundo. Ainda, só voltando um pouquinho, que talvez seja de fácil compreensão, outro exemplo de dano coletivo são os recal, tá? Que acontece, é bem costumeiro acontecer em relação a veículos, né? Que não raramente nós vemos na televisão propaganda de determinada marca dizendo, olha, as pessoas que compraram o veículo da marca tal, do lote número tal veículo, apresentou defeito no airbag, então vocês compareçam a uma concessionária para serem ressarcidos disso. Isso é um dano coletivo a uma determinada classe de pessoas, ou seja, aqueles que compraram veículo daquele lote, tá? E ainda nós temos a perda de uma chance. Isso aqui, para os futuros advogados, eu ressalto, tá, pessoal? Perda de uma chance, ela pode estar relacionada tanto a um dano patrimonial quanto a um dano extrapatrimonial, e por isso ela tem natureza híbrida ou mista. O que é a perda de uma chance? Ela vai ocorrer no meio da quebra de um processo aleatório e de um relatório final, ou seja, eu estou inserindo dentro de um processo, dentro de um procedimento, e dentro desse procedimento ocorre uma quebra. E em razão dessa quebra que aconteceu, nesse dado momento eu não vou poder ter o resultado final, e isso vai causar um dano a alguém. Exemplificando para tornar de forma mais didática. Advogados, tá? Entrei com uma ação judicial e contratei um advogado. Ele entrou com um processo judicial e, em razão desse processo, teve a sentença, o juiz proferiu uma sentença e negou o meu pedido. Negou meu pedido em sentença, julgou improcedente a minha pretensão. O que eu pretendo com base nisso? Eu não fiquei conformada, eu digo para o advogado, olha, eu quero recorrer dessa decisão porque eu não concordei. O advogado, então, tem prazo de 15 dias úteis para recorrer dessa sentença. E ele perde esse prazo de recurso. Então, ele perdeu, eu tive com base nisso a perda de uma chance, ou seja, perdi a possibilidade de recorrer, aquilo ali transitou em julgado, não pode ser mais questionado, e aconteceu então a perda de uma chance. Eu posso ingressar com uma ação contra esse advogado e dizer, olha, eu tinha a possibilidade de recorrer e eu não pude porque ele perdeu o prazo. E ele perdeu o prazo, então eu quero buscar um ressarcimento patrimonial ou extrapatrimonial em razão disso. Tá? Então, um exemplo bem típico é essa questão de perda de prazos por advogados. Pode acarretar uma perda de uma chance para a parte, tá? Porque estava dentro de um processo, não leio um processo como um processo judicial, você estava dentro de uma situação e aconteceu uma situação no andar dessa situação que vai impedir a obtenção de um resultado final. Aconteceu uma quebra e essa quebra ocasionou a perda de uma chance que eu teria, tá? Pode ser objeto de reparação por danos, tanto material quanto extrapatrimonial. E finalizando, pessoal, a nossa sessão, eu trago para vocês algo que também consta no livro. Ele não consta no fim da sessão de vocês, ele consta em meados assim, da sessão. Então, localizem e assinalem que é importante. Quando nós falamos em dano patrimonial ou dano extrapatrimonial, de um modo geral, nós falamos em ressarcimento ou indenização. Ação de reparação, ação indenizatória. Quando eu falo em dano patrimonial, material, eu viso a reparação. Ou seja, gastei tal valor para arrumar meu carro, está aqui a comprovação, então me ressarça desse valor, tá? Devidamente atualizado, corrigido e com juros. Há uma reparação do dano. Então, ele foi devidamente, totalmente reparado. Dano patrimonial, material, reparação.
Quando eu falo em dano extrapatrimonial e moral, eu não tenho como reparar esse dano. Eu não tenho como, por exemplo, numa situação em que a família ingressa com uma ação indenizatória porque o pai faleceu num assassinato e ele era o provedor da família e isso trouxe muitos transtornos para, enfim, para os filhos, para a esposa, eu não tenho como trazer esse pai de volta, tá? Então, eu tenho que postular formas e o juiz vai ter que analisar formas de compensar esse dano. Né? Então, quando eu falo o dano já aconteceu e ele não tem como ser revertido, eu tenho que encontrar formas de postular a compensação desse dano. Então, quando eu falo em dano patrimonial ou extrapatrimonial de um modo geral, eu falo em ressarcimento e indenização. Quando eu falo em dano material, eu falo em reparação. E quando eu falo em dano extrapatrimonial, eu estou falando em compensação do dano, tá? Pessoal, a sessão é bastante complexa, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês no WhatsApp. O que eu oriento é que agora que vocês estão finalizando essa aula, vocês na sequência leiam toda a sessão 3.3, que eu acredito que depois do que nós conversamos aqui em aula, vocês fazendo a leitura dessa sessão, vai ficar mais claro o conteúdo da aula. Ingressem no AVA e acessem o link indicado e leiam o material sobre dano moral em ré ipsa, que também vai auxiliar vocês a compreender o que é esse instituto, o que é essa modalidade de dano moral, que é o dano moral presumido. Na sequência, eu oriento que vocês façam as questões do Faça Valer a Pena, que eu vou repassar o gabarito, e se houver algum questionamento, vocês me chamem, tá? E no decorrer da semana, peço que vocês realizem atividades que eu vou publicar, ainda não publiquei, tá? Eu vou publicar no pós-aula atinente à sessão 3.3. Eu vou focar em questões práticas sobre responsabilidade civil e também questões de concurso e da OAB sobre responsabilidade civil, para que vocês possam fazer um arremate final de toda a sessão, de toda a unidade 3, né? E eu vou atribuir pontuação de até 300 pontos pela realização dessas questões, que vai valer como atividade avaliativa, tá bem? Avisarei no WhatsApp quando eu realizarei, né, quando eu vou publicar essas questões. Então, bons estudos para vocês, pessoal, prossigam na rotina de estudos, leiam e estudem com apreço, com carinho, com atenção, não só na nossa matéria, mas como também as outras disciplinas, porque não estamos em férias, estamos num período diferenciado e nós precisamos prosseguir porque nós não teremos tempo hábil de retomar tudo isso que nós estamos vendo de forma à distância, tá? Então, se debrucem sobre esses conteúdos, eu estou aqui à disposição de vocês para auxiliá-los, para facilitar a compreensão de vocês sobre a matéria, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula, que eu avisarei se vai ser online, ao vivo, né? Ou se eu vou fornecer ela de forma gravada, tá bom? Bons estudos e até a próxima.